Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este momento que temos cada dia estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus pelo dia de vida que Ele nos concede e também agradecido a Deus por cada um de vocês, amigos e irmãos, que acompanham os estudos conosco diariamente. Nós sempre suplicamos a Deus que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, porque nós necessitamos da orientação do Espírito Santo, a presença de Jesus em nossa vida, para entendermos a palavra de Deus. E nós agradecemos então a todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês estão estudando a Bíblia. E queremos mandar aqui um alô especial para o Valdemir Hoffman, lá em Iuna, no Espírito Santo. E ele ali no seu comércio tem retransmitido os estudos no seu aparelho de som que ele tem ali. E as pessoas que chegam e também as que vão passando pelas calçadas ouvem o estudo da Palavra de Deus. A Polônia é de Guarapari, no Espírito Santo. Creuza Maria Teixeira é de Vilhena, em Rondônia. Regina Wagmacher é de Sobreiro. Sônia Lutz é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Rosiane, de Calcaia, no Ceará. Maria Valdenir, do Vale Conceição, é de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para todos vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado uma vez mais por este dia que nos concedes, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para entendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Que Jesus possa ser o primeiro e único em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os que estudam conosco, onde quer que estejam, em especial aqueles que pedem orações. Tu sabes muito bem os problemas que cada um enfrenta, as suas necessidades. Abençoa-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui um pouco a respeito do sonho que o rei teve e que Daniel então recebeu o mesmo sonho de Deus e a sua interpretação. Daniel então foi até a presença do rei, dizendo que ele tinha agora o mesmo sonho que o rei havia tido. E quando Daniel estava relatando para o rei Nabucodonosor, o rei ia se lembrando exatamente do mesmo sonho que ele havia tido. E então Daniel começou, depois de dar o sonho para o rei Nabucodonosor, Daniel então começou a interpretar, mediante o poder de Deus, este sonho para o rei Nabucodonosor. Capítulo 2, a partir do verso 31, diz aqui então. Nós lemos uma parte ontem, vamos ler todo o texto agora. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor, o rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge.
Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido como ferro misturado com barro. Ele terá um tanto de força de ferro. Algumas partes serão fortes como ferro, mas as outras serão fracas como barro. A mistura do ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. E então, depois que Daniel deu essa interpretação para o rei colocou então Daniel como uma pessoa de destaque em seu reino. Ele tomou uma posição de honra, como eu disse para vocês aqui já essa semana. Quando nós somos fiéis e leais a Deus, quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar em nossa vida, Deus também ele nos honra, ele nos coloca em uma posição de destaque. E foi isso que aconteceu com Daniel. E então, segundo estes reinos que existiram, que já passaram, nós nos lembramos que Daniel disse que o rei Nabucodonosor, o seu reino, era representado pela cabeça de ouro. Esse reino durou de 626 a 539 a.C. E veio então Ciro, o rei da Pérsia, que se uniu com os medos, e os persas se uniram, e eles então derrotaram o reino de Babilônia. Quando Belsazar estava no reino, ele era o rei, e ele estava exatamente numa grande festa e usando os vasos sagrados do templo que eles haviam levado de Jerusalém para a Babilônia, tomando vinhos, bebidas fortes, profanando as coisas sagradas de Deus. E então naquela mesma noite Ciro invadiu Babilônia e destruiu Belsazar, e então a Medopérsia assumiu agora o segundo reino, que é representado pela prata. Foi do ano 539 ao ano 331 a.C. No ano 331, houve então uma nova queda. A Medopérsia caiu e a Grécia assumiu. E o reino da Grécia, simbolizado pelo bronze, durou de 331 a.C. a 168 a.C. Mas este reino também ele passou. Aí veio o reino simbolizado pelas pernas de ferro, que foi Roma. Roma dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, já na nossa era. Foi o período mais longo de reinado que durou, foi o período de Roma. A Roma pagã, a Roma imperial. Esta Roma dominou até o ano 476 da nossa era. E este reino foi um reino muito forte, esmagava, esmiuçava tudo, assim como o ferro esmiuça todas as coisas. O Império Romano também, ele agiu desta forma, derrotando, esmagando tudo o que estivesse pela frente, inclusive os judeus, novamente estavam sob domínio de Roma nessa época. Quando Jesus nasceu, os judeus odiavam os romanos, porque um romano, quando via um judeu assim, e o romano estava levando alguma coisa, ele chamava o judeu e falava assim: olha, aqui, leva isso aqui para mim. Botava em cima do judeu, nas costas dele, ele tinha que levar. E Jesus até disse para os judeus naquela época, que o ouviam e acompanhavam Jesus: olha, se alguém pedir para você ir com ele 1 milha, vai 2. Por quê? Porque o romano falava: você vai levar isso para mim até tal lugar. Então Jesus disse: você não leva só 1 milha, mas vai 2. E assim Jesus procurou demonstrar que, mesmo nós sendo dominado por alguém, que no caso eram os judeus dominados pelos romanos naquela época, eles precisavam ser humildes e fazer as coisas porque é nosso dever. Mesmo sendo humilhado por alguém,
nós deveremos fazer aquilo que nos é pedido. E então veio a divisão. Em 476 houve a divisão dos reinos e surgiram novos reinos ali próximos a Roma, ali no continente europeu. O reino de Roma foi dividido em 10 e Jesus, então, ele diz aqui, Deus, através da revelação de Daniel, que nos dias destes reinos haverá um reino que irá ser estabelecido e que durará para sempre. Vai ser o reino simbolizado pela pedra que Daniel interpretou o sonho do rei. Essa pedra simboliza a volta de Jesus, que vai acontecer muito em breve e que então vai colocar um fim, como nós dissemos ontem, a toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós cristãos, sabendo dessas coisas, irmãos, precisamos nos preparar, porque muito em breve irá acontecer este grande evento que todos nós cristãos esperamos, que é a volta de Jesus. Precisamos caminhar com Jesus dia após dia, fazer a vontade dele em nossa vida, nos submeter à vontade dele, porque assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo, fazendo aquilo que ele requer que nós façamos. E vivendo com Jesus, caminhando com ele cada dia, estamos nos preparando para este grande dia que será o encontro com Jesus. Amanhã nós estaremos de volta para darmos sequência a este estudo, mas lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.